Olá, tudo bem? Boa noite. Eu quero saudar você que está conosco. Está começando o 10º episódio do podcast do Stanislau e quero te convidar a estar conosco durante esses minutos, essas horas que estaremos aqui e te convidar a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, a também estar compartilhando o link deste episódio para que outras pessoas possam ser alcançadas e edificadas pelos assuntos que são tratados aqui no podcast, em especial no episódio de hoje, no programa de hoje. E para hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, o pastor Valber Gustavo, que é pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a igreja a qual nós fazemos parte. É um obreiro, um jovem obreiro, me permita, pastor, usar essa expressão. Coordenador de área, coordena a área de número 42, coopera com o nosso pastor ali na coordenação daquela área, uma área com 13 congregações, não é isso, pastor? Isso, exatamente. Que corresponde ali àquela área da Caxangá Integração e adjacências. Mas a gente quer agradecer, pastor, a presença do senhor aqui conosco. Para a gente é uma grande honra de ter o senhor aqui conosco no podcast do Stanislau. Amém, irmão Manuel. A satisfação, a honra é toda nossa, viu? Nós estamos muito felizes em estar aqui, podendo participar também desse podcast, né? Amém. Já vi outros episódios com outros companheiros, amigos, obreiros da Casa do Senhor e hoje chegou a nossa vez e eu estou muito feliz por isso. Amém. O pastor Valber, além de ministro do Evangelho, teólogo, ele também é escritor de algumas obras publicadas pela editora Berea. Tem o Doutrina da Trindade, que é uma obra bastante simples, mas acadêmica também, mas de leitura e compreensão muito fácil. E recentemente, também pela editora Berea, o pastor Valber lançou Preservando, melhor dizendo, a unidade da igreja, você encontra na Berea. E no programa de hoje a gente vai estar conhecendo um pouco do pastor Valber, do chamado dele, e também vamos estar falando sobre o livro. Pastor, para a gente começar, o senhor poderia contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal, desde lá, de quando nasceu, até chegar onde o senhor está hoje? Pois não, irmão Manuel. Vamos lá, vamos tentar resumir. Sim, senhor. Isso. E a trajetória, apesar de eu não ter tanta idade, é um pouquinho longa. E são muitos detalhes também ao longo dessa trajetória. Eu sou recifense, nasci senhor. aqui no Recife. Meu pai era policial militar e também negociava com carros. E minha mãe era professora. Na realidade, ela era pedagoga. Ela trabalhava tanto no Estado quanto na prefeitura. Mas depois que meu pai e minha mãe se casaram e vieram os filhos, eu sou o segundo de 3, isso por parte da minha mãe. Sim. Então ela pediu a exoneração de um deles, que foi da prefeitura, e ficou somente no Estado para ter um tempo a mais. Para poder cuidar dos filhos, né? Exatamente, para dedicar aos filhos. Então, eu nasci aqui mesmo no Recife e sou filho de pais crentes, sou nascido e criado em um lar evangélico e estudei minha vida toda também em um colégio militar. Isso é uma marca na minha vida que eu jamais vou esquecer, né? Estudei no colégio da Polícia Militar no período de 1988 até o ano de 2002. Foram 14 anos lá. E ao longo dessa trajetória, irmão Emanuel, mesmo tendo sido nascido na igreja, né, passamos por muitas dificuldades, né, e algumas questões marcaram muito a minha infância. E eu creio que marcaram justamente por causa do chamado que Deus tinha na minha vida. Por exemplo, eu creio que desde de muito novo o inimigo terminou investindo muito contra a minha vida. Porque aos 2 anos de idade eu sofri um acidente doméstico. Na realidade, eu levei um choque. Eu estava com meu irmão Wagner, que é 2 anos mais velho do que eu, e estávamos brincando ali em casa, e em um determinado momento entramos no nosso quarto. E a gente estava brincando de carrinho. E aí, em determinado momento, eu entrei debaixo da cama. Quando eu entrei debaixo da cama, a tomada estava ligada, mas ela não estava muito bem ligada. O garfo da tomada estava exposto. Ela não estava feita a rentezinha encostada lá no finalzinho. Exatamente. E aí eu segurei. Meu Deus. Quando eu segurei, eu comecei ali a levar um choque, 220 volts. E eu não sei, talvez eu tenha passado aproximadamente 1 minuto agarrado àquela tomada. O meu irmão mais velho, Wagner, percebeu algo estranho. Foi na cozinha onde estavam os meus pais
E na linguagem dele, ele disse, olha, o meu irmão está levando choque. E meu pai atentou para aquilo, deu um pulo da cadeira. Quando ele correu no quarto, que ele me viu naquela situação, ele foi lá fora, ele teve essa iniciativa. E isso tudo eu estou lá no choque. Misericórdia. Né? E desligou o disjuntor geral. Né? Então, foi sem sombra de dúvida um livramento de morte assim, muito grande. Por quê? Porque passei mais ou menos 1 minuto agarrado à tomada. Os meus 3 dedos, né, 3 dedos da minha mão direita estouraram. Meu e aí Deus. o sangue começou a jorrar. E eu fui socorrido naquele momento. Da minha casa para o hospital da polícia. Então, levamos aí mais ou menos uns 40 minutos para chegar lá. E quando chegamos lá, o médico repreendeu duramente a minha mãe. Ele disse, olha, 2 coisas. Primeiro, eu não sei como é que esse menino não morreu, eu tinha 2 anos apenas, do choque. É inexplicável para mim. Segundo, ele, além de ter morrido do choque, deveria ter morrido de hemorragia, porque ele está sem praticamente nenhum sangue no corpo. Porque eu fui jorrando sangue da minha casa até o hospital. Mas eu estou por aqui. Amém. Não é? Porque Amém. Graças a Deus. Deus deu esse grande livramento a mim. Fiz 2 cirurgias depois no dedo médio da mão direita. E, graças a Deus, sobrevivi. Mas, algum tempo depois, irmão Emanuel, eu estou só pontuando algumas coisas da infância para ver como Deus já tinha um chamado. E já cuidava desde novinho, né? Desde o ventre, ele acompanhou a minha trajetória e foi cuidando para que hoje eu estivesse aqui servindo a ele. Não é? Isso não é prestígio, isso não é status, é tão somente uma missão, um chamado que Deus nos fez. Mas, algum tempo depois, eu acho que menos de 2 meses depois que eu tinha passado por esse choque, ainda com a mão enfaixada, eu caí dentro de uma cacimba. Misericórdia. Porque na minha casa, como meu pai negociava com carros, então ele tinha uma cacimba de onde ele tirava água para lavar os carros velhos dele. E aí o meu irmão mais velho, por parte de pai, se chama Eliade, ele estava lavando os carros do meu pai. E a cacimba era uma tampa de concreto pesada, quadrada, ela estava entreaberta. Ele não quis ficar fechando e abrindo, dava muito trabalho. Ficou entreaberta. E lá estava eu, com 2 anos de idade, 2 anos e meio, mais ou menos, brincando por ali, mais uma vez, com meu irmão novamente, Wagner. E aí, quando eu me aproximei daquela cacimba, eu fui olhar, curioso, né, o que é que tinha lá dentro, e eu caí. Meu Deus. E fiquei aproximadamente... Minha irmã, uma das minhas irmãs, chamada Edilza, que é mais velha do que eu também, disse que eu fiquei aproximadamente 5 minutos ali dentro, porque o meu irmão mais velho se desesperou. Ele não sabe nadar até hoje, então ele ficou com medo de entrar e afogar. Morreu os dois, né? Morreu os 2 afogados. Né? No final das contas, eu fui retirado de lá. Não é? Mas aí, irmão Emanuel, a minha infância foi uma bênção, mas teve esses 2 episódios Você marcantes. deu trabalho, viu? É, Deu trabalho para embora Deus, eu fosse viu? muito calmo, né? Eu fosse muito calmo. Mas depois, mais adiante, quando a gente começou a compreender o chamado de Deus e Deus começou a revelar o chamado, ele disse que havia cuidado de mim desde o ventre da minha mãe e dado esses livramentos a mim, porque o que ele tinha na minha vida era um projeto a ser cumprido, né? Um projeto, segundo ele, não é grande, para ser cumprido aqui na Terra. Então, mas tirando isso, viu, foi uma infância tranquila. Um lar evangélico, Amém. sempre sendo conduzido à casa de Deus, recebendo a educação da melhor qualidade. Eu digo do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral, não é? Os meus pais eram crentes de testemunho e o meu pai era um homem em todas as acepções da palavra e a minha mãe era uma mulher em todas as acepções da palavra. Então, Amém. Eles me criaram da melhor forma possível. Eu não poderia ter tido pais melhores do que eu tive, irmão Emanuel. Que lhe introduziram na igreja. O senhor tem um exemplo muito grande em casa, o senhor é neto de pastor? Isso. Pastor Lamartine, né? Exatamente. Uma referência que eu não conheci, mas uma referência aqui em Recife. Acho que você falar com os crentes mais antigos aqui em Recife, conhecem e dão bons referenciais do pastor Lamartine. Excelente testemunho do meu avô, não é? Eu jamais vou ser como meu avô, jamais. Eu tenho plena consciência disso. O meu avô nasceu em 1922, se converteu, creio que na década de 40, e passou a cooperar na nossa igreja, né, já no início da gestão do pastor José Amaro da Silva. Então, ele é, como a gente diz, da velha guarda mesmo. Chegou a ser diretor da igreja durante 10 a 12 anos,
não é? Um dos diretores, e desbravou aquela área ali de Águas Compridas, que é a área 26, Olinda. Sim. E também pastoreou Bonança. Ajudou o pastor à época, né, o pastor Leôncio, pastoreando Bonança. E terminou os seus dias em Águas Compridas. Que bênção. Então, eu tive uma infância muito abençoada, com muitos livramentos, né, da parte de Deus, mas recebendo a melhor educação que uma criança pode receber, tanto do ponto de vista espiritual, porque meus pais eram crentes, eram membros dessa igreja, como do ponto de vista também moral. Ou seja, meu pai me ensinou não apenas a ser um crente, mas a ser um homem. Né? Um homem Independente do evangelho, ter um homem, ter nome, né? Um ser homem de honra. De honra, de nome, né? De nome, exatamente, de reputação. De reputação. A gente vê no prefácio do livro, Sim. desse último livro que o senhor escreveu, Pois não. o pastor Ailton, que é quem o faz, né? Isso, eu tive essa honra. Ele dá um testemunho excelente. Quando a gente lê o livro, você que já leu, já deve ter tido a oportunidade, se não compra para ter ler, e o pastor diz que sempre era comum ver o senhor aos 14, aos 13, aos 15 anos, no culto de doutrina, Isso, anotando. exatamente. Ele disse que o senhor sempre estava lá no culto de doutrina do Templo Central, estudando a Bíblia. Foi uma coisa, irmão Emanuel, que marcou a minha vida, a minha adolescência. Não é? A minha infância, eu ia para Águas Compridas, na área 26, e depois passei a frequentar a congregação de acampamento, área 40, porque é próxima à minha casa, à minha residência. Mas, na minha adolescência, eu fui convencido por um amigo de infância a ir ao Templo Central. Disse, olha, vamos lá no Templo Central, tem um culto lá, o culto de doutrina, e é o próprio pastor presidente quem ministra a palavra. Eu era um adolescente de 13 para 14 anos, e eu disse, olha, vamos fazer esse experimento, né? Porque se a gente gostar, a gente fica indo. A época ainda era na terça-feira, a doutrina. E eu fui, irmão Emanuel, e o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, né? Ele fazia, eu acho que 1 mês a 2 meses que havia assumido a presidência da igreja. Isso foi no ano de 1998. E quando eu fui a primeira vez, o tema, aparentemente, não era tão atraente para um adolescente, não era tão assim, palatável para um adolescente. Porque de chamar a atenção, né? Isso, porque embora o tema seja fantástico, seja maravilhoso, seja sublime, hoje eu tenho essa consciência, mas para um adolescente, talvez, Sim. ele estava falando sobre o dízimo. Não é? E aí estava dando uma sequência de estudo bíblico sobre a questão do dízimo. Mas, de alguma maneira, eu creio que por um agir do Espírito Santo, quando eu fui ao Templo Central pela primeira vez, ao culto de doutrina na terça-feira, eu acho que tinha mais ou menos umas 200 pessoas apenas. Hoje tem 4.000 pessoas, todas as segundas-feiras, né? Eu fiquei absolutamente encantado. Eu fiquei absolutamente atraído por aquele culto, pela ministração da palavra, pela forma como o nosso pastor ministrava a palavra. E de lá, 1998 até hoje, 25 anos, eu sempre acompanho os trabalhos, os cultos de doutrina e as sequências de assuntos. Porque quem acompanha sabe que o nosso pastor ele não dá um estudo sobre um assunto. Não. São 8, 10, 12 segundas-feiras ele falando aquele assunto. Sobre o mesmo assunto. E houve época já, viu, irmão Manuel, que se estendeu muito mais. Por exemplo, eu tenho em casa um caderninho, eu disse isso a ele um dia desse, um caderninho azul, que eu pedi para minha mãe comprar à época, né, eu como adolescente, disse, olha, compre 2 cadernos desses, um para a escola e um para mim, para eu ir para a doutrina. E ele deu uma sequência, irmão Emanuel, sobre escatologia bíblica. E ele passou um ano falando só sobre escatologia. E é interessante que eu anotei tudo. 48 segundas-feiras. E o pouco que eu sei, a base do que eu sei de escatologia hoje, eu aprendi com o nosso pastor na minha adolescência. E eu achei interessante porque quando foi chegando dezembro, ele disse, olha, irmãos, a partir de janeiro agora, nós vamos mudar a temática, porque a igreja precisa de aprender outros assuntos e eu vou ficar devendo 2 eventos escatológicos para vocês. Ou seja, ele passou um ano ministrando sobre escatologia a partir dos sinais, arrebatamento da igreja, e quando chegou no juízo final e estado eterno, ele parou. Então, ele está devendo até hoje, viu? Acho que ainda dava assunto para mais uns 6 meses. Pelo menos uns 6 meses de estudo bíblico, não é? Então, isso foi um divisor de águas na minha vida espiritual, no meu interesse pelas escrituras sagradas, não é?
Por que não dizer na minha vida moral também? Porque as Escrituras mexem com a questão espiritual e com a questão moral no que diz respeito à santificação. Ou seja, para que eu pudesse ser um adolescente consagrado a Deus, que vivesse em santificação, que temesse ao Senhor. Não perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos, mas alguém que estivesse ali buscando, não é, uma consagração maior a Deus. Então, o culto doutrina, na minha adolescência, foi um divisor de águas, sem sombra de dúvida, até hoje. E nessa adolescência, tentando ser um jovem santificado, quando foi que o senhor percebeu ou ouviu de Deus que ele teria algo na vida do senhor, um chamado ministerial, para lhe usar e o senhor esse referencial que o senhor é hoje? Sim, teve algumas questões, né? Eu quero dizer aqui, sem sombra de dúvida, viu, irmão Emanuel, e a todos os que estão nos ouvindo, que mesmo uma criança tendo nascido e sido criada em um lar evangélico, em algum momento da sua trajetória, ela precisa se converter a Cristo. Concordo. Ela precisa se converter a Cristo. Eu não estou dizendo que o filho do crente precisa necessariamente levantar a mão e ir à frente. Não, mas é uma decisão pessoal. A partir de agora, eu não vou porque papai me leva. Eu estou indo porque eu quero ser. E perceber mesmo. Sim. Não é que tem um entendimento, né? Que exatamente. Ter essa consciência do pecado na sua vida e de que precisa de um Salvador e clamar pelo Salvador. No meu caso, isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu fui para um congresso de mocidade no Templo Central. E nesse ano o pregador foi muito usado por Deus. E foi uma mensagem assim de confronto mesmo, contra a vida no erro, a vida no pecado, a vida na desobediência. E ele confrontou de fato a mocidade da igreja, os jovens crentes mesmo, jovens e adolescentes crentes, de uma tal maneira que o Espírito Santo se apoderou daquela mensagem e fez o que ele faz com todo pecador. Me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ali eu percebi de uma forma nítida pela primeira vez o quanto eu era pecador. E o quanto o pecado trazia consequências terríveis para a minha vida naquele momento e também, principalmente, para a minha vida no porvir. Caso eu viesse a morrer, estando naquela condição de pecador, ou caso Jesus viesse buscar a igreja e eu estivesse naquela condição de pecador. Então, eu fui tomado por um temor ali indescritível, imensurável. Eu fiquei literalmente com medo de Deus. E eu disse: Senhor, eu sou um miserável pecador, e se eu morrer nessa condição, eu não estou salvo. E se tu voltares agora, Jesus, eu não subo, eu tenho essa convicção. Então, foi ali, naquele congresso de mocidade, sendo confrontado pela palavra de Deus, tocado pelo Espírito Santo, que eu clamei desesperadamente pela salvação da minha alma. Não fui à frente, onde eu estava mesmo, clamei desesperadamente pela salvação e senti, pela primeira vez, a salvação da minha alma. Amém. Foi isso aí. Amém. E mais na frente o senhor começa a caminhar na igreja. Sim. Aí vem o chamado, né? Vem o chamado. O senhor casa com a irmã Eunice. Isso. Ainda muito jovem. Pois não. E como foi a influência da família do senhor, da esposa, a irmã Eunice, da filha Laila, não é isso? Laila, isso. Da irmã Laila. E o ministério, o chamado do Vamos senhor. lá. Qual é a influência que eles têm? Né? Na minha adolescência ainda, depois que eu senti salvação, então eu mergulhei na obra de Deus. Foi justamente quando eu saí de Águas Compridas, porque para ir a Águas Compridas eu dependia dos meus pais para me levar. Mas depois que eu tive essa experiência de salvação, de fato, e conversão mesmo, então eu disse: eu não posso ficar esperando os meus pais me levarem à igreja. Eu vou começar a ir com as minhas próprias pernas, eu vou começar a ir sozinho, mas para ir sozinho eu preciso ir para um templo próximo à minha casa. E foi justamente o templo de acampamento. Sim. E aí eu comecei. Pequenininho, de cerâmica laranja na frente. Exatamente. E aí eu mergulhei. Eu comecei a ir para todos os cultos que eu tinha disponibilidade de tempo para ir, eu ia. Todos os cultos. E o domingo, para mim, era um dia especial demais, porque eu ia à escola dominical e amava, como amo até hoje, a escola dominical. Não perco a escola dominical todos os domingos, a não ser por algum motivo de saúde, é que eu falto a escola dominical. Mas cooperando com o nosso pastor lá na área, todos os domingos eu estou em alguma escola dominical diferente.
Mesmo que não seja escola animada, né? Independente. Então, eu ia à escola dominical, à tarde ia ao evangelismo e à noite ao culto. Então, comecei também a mergulhar nas Escrituras. Eu comecei a ler a Bíblia e interessante que, a partir dessa experiência de conversão, o Espírito Santo habitando, iluminando a nossa mente, eu comecei a ler as Escrituras e entender as Escrituras. E olha, quando você lê a Bíblia e entende a Bíblia, não existe nada mais prazeroso nessa vida, não existe, do que você ler e compreender as Escrituras Sagradas, porque é você lendo e entendendo o que o Deus dos céus, o dono do universo, está falando ao seu coração. Verdade. Então, eu comecei a ler compulsivamente a Bíblia Sagrada. E, por algumas vezes, eu fui repreendido pela minha mãe, porque eu chegava do culto, ia ler a Bíblia, e, às vezes, quando eu me dava conta, já eram 2, 3 da manhã, e eu estava lendo a Bíblia, e, em algumas vezes, eu amanheci o dia. Meu Deus. Quando eu olhei para a janela da minha casa, eu vi clareando e eu pensava que era alguma luz que tinha se acendido, alguma lâmpada, e quando eu olhava era o sol nascendo, era o dia raiando, e eu estudando as Escrituras. Não é? E isso faria parte da base do meu chamado. Não é? Porque aí mais adiante, mergulhando na vida de oração, nos círculos de oração, nos trabalhos de oração, em vigílias, em consagrações, e mergulhando nas Escrituras, foi quando eu comecei a sentir o chamado da parte de Deus para estar ministrando a palavra. E aí eu me lembro que recebi a minha primeira oportunidade em um culto oficial, no domingo, à noite, era um culto de mocidade. Interessante, quem estava escalado nesse culto de mocidade era o pastor Jefferson Aleluia, que é o superintendente das campanhas evangelizadoras em todo o estado. E a dirigente da campanha evangelizadora, a irmã Janete, que trabalhava no fichário da igreja, se aposentou agora há pouco, colocou meu nome para dar uma saudação. E eu confesso que aquele dia eu não consegui me concentrar em praticamente nada. Fiquei muito nervoso o dia todo, mas consegui fazer um rabisco de um esboço de aproximadamente 3 a 4 minutos somente. E eu me lembro que quando eu dei essa saudação, eu, apesar de estar muito nervoso, eu senti que estava sendo usado por Deus. E o retorno da igreja também foi muito bom, porque os irmãos começaram a glorificar, a adorar a Deus. Aí você percebe que deu alguma coisa certa. Eu gostei, né? E o interessante é que depois que eu saí, falei poucos minutos, tremendo muito, né, muito nervoso. Depois que eu saí, o pastor Jefferson Aleluia pegou um gancho no que eu tinha falado e aí começou a pregar. Ministrou. E aí ministrou, e o culto foi uma bênção, enfim. A partir da segunda oportunidade, já estava bem menos nervoso. E eu comecei, como disse, a entender as Escrituras, e eu comecei a escrever esboços, a fazer um esboço, né, com começo, meio e fim, me limitando ao assunto a ser abordado. E Deus foi dando graça, dando sabedoria, dando unção, e foi quando eu comecei mesmo a mergulhar nisso. E aí, fazendo isso, estando muito constante na obra de Deus, nos trabalhos do Senhor, nos trabalhos de oração, os meus líderes começaram a observar. E aí, à medida em que eles foram observando, eles, guiados por Deus, foram me indicando para responsabilidades na igreja. Assim que eu fui adjunto de escola dominical, numa sala de escola dominical, por sinal, o meu professor de escola dominical era o pastor Nado Jackson Saraiva. Eu lembro, você comentou uma vez isso. Era o pastor Nado Jackson, e eu era aluno. E eu vou confessar algo aqui, porque eu não tinha idade de ser da classe dele. Mas o meu interesse pelas Escrituras era tão grande que eu não me satisfazia com o ensino da classe dos adolescentes. E aí, como a classe dele era muito grande, tinha 7, 8 bancos, eu se escondia ali atrás, que ninguém eu era dos via. outros, ficava ali no anonimato, e eu ouvia aquela aula maravilhosa e compreendia tudo que ele estava falando e queria mais, Assim que, quando chegou o tempo dele sair da sala da escola dominical como professor, ele foi ser vice-dirigente de uma escola dominical lá na área 40, e um irmão, um outro obreiro, assumiu a sala e me chamou para ser o adjunto, e eu fiquei como adjunto da sala dele. Depois assumi essa classe, cooperando com o nosso pastor. Depois, o pastor Nado Jackson, que já tinha dirigido a escola dominical a essa altura, voltou para dirigir a escola dominical em acampamento e me chamou para ser o vice. E aí eu comecei a cooperar como vice-dirigente da escola dominical de acampamento. O chamado do senhor passa pelo pastor Nado Jackson. Passa, porque depois disso, ele saiu, foi ser vice-superintendente das escolas, e eu fui chamado
não é? Já por indicação dele ao pastor Elton Júnior, para dirigir uma escola dominical em Caixa d'Água. E aí foi tempo que ele também passou a ser professor da STEADEB, do Seminário Teológico, e eu fui fazer STEADEB. Fiz STEADEB e depois da STEADEB dei aula na STEADEB também, junto com ele, junto com o pastor Nádio Jackson. Então, eu fui sendo observado pelos meus líderes e eles foram me chamando, me indicando e me chamando para desenvolver trabalhos cooperando com o nosso pastor presidente. E aí veio a lista local, né, que também alguns pastores mais antigos chamam de lista pequena. Lista pequena. Né? E eu sou auxiliar local, né, porque o que o auxiliar local pode fazer, a gente pode fazer. Sim. Então, a gente vai acumulando função. A verdade é essa. Então, tenho muita alegria de ter sido auxiliar local, cumprido as minhas escalas nos pontos de pregação, lugares longínquos, lugares de difícil acesso, lugares até, às vezes, de risco social. Até hoje, eu amo estar em ponto de pregação. Ontem mesmo esteve em 2 pontos de pregação. Aí depois veio a lista oficial, veio o diaconato, veio o presbitério, veio o ser evangelista, e depois, hoje, pela infinita misericórdia de Deus, cooperando como um pastor nessa igreja. Amém. Então, foi mais ou menos essa trajetória. No meio do caminho veio o casamento. Eu cooperava como diácono. A época do casamento foi quando eu conheci Nice, na congregação em acampamento. E Nice trabalhava ajudando com as crianças e depois ela assumiu o ciclo de oração infantil lá de acampamento. Então, nós nos casamos, eu como diácono, à época solteiro, me casei com ela e algum tempo depois veio a pequena Laila, que hoje já está com 10 anos de idade. E a importância da família para o Ministério do Obreiro é imensurável. Não tem como a gente descrever. O nosso pastor sempre diz, olha, irmãos, diz a nós obreiros, sim, pelo menos 50% do seu ministério graças à sua esposa. Passa pela esposa. Passa por sua esposa. Então, isso é um presente de Deus na minha vida. Não é impossível eu ter encontrado alguém que cuidasse tão bem de mim como ela cuida. Que fosse uma mãe tão maravilhosa como ela não é? E que fosse tão compreensiva como esposa de obreiro, porque quem é obreiro sabe. É verdade. E principalmente um obreiro na nossa igreja, que a dinâmica é bastante... alta, é pesado. Isso. Então, a família, irmão Emanuel, é a segunda coisa mais importante da nossa vida como obreiros, né? Primeiro Deus, sim, depois a família e depois a igreja local. Concordo. Depois a igreja local. Então, é uma bênção de Deus até hoje. Ela está aí ao meu lado, junto com a pequena Laila, que também é bastante envolvida nos trabalhos da igreja. E estão aí como 2 colunas mesmo, me sustentando, me dando todo o apoio, me motivando a prosseguir nessa jornada, que não é tão fácil. Né? Amém. Nesse chamado, o senhor iniciou a sua vida, posso dizer assim, profissional, assim como seu pai policial militar, o senhor também foi um policial militar. Sim. Mas como foi essa transição da polícia militar? Porque eu acredito que o senhor iniciou, por exemplo, do pai, por ter se estudado numa escola militar. Sim, sim. A vida, o senhor disse, quase a vida toda. Então, assim, como foi essa transição, pastor? Da polícia militar, do secularismo, para servir, para trabalhar cooperando diretamente na igreja como pastor e também como um teólogo que o senhor é. Como foi essa transição? Pois não. Estudei, como o senhor disse, escola militar. Sou muito, muito agradecido a Deus e aos meus pais por ter estudado em escola militar. Certo? Era uma escola que nos ensinava não apenas as matérias curriculares, mas nos ensinava a sermos verdadeiros cidadãos, homens e mulheres honrados, respeitadores, cumpridores dos seus deveres, que não tinham apenas direitos, mas também deveres. E eu sou muito, muito feliz por ter estudado. Infelizmente, não é o que a gente verifica nos dias de hoje. Verdade. Onde as escolas, eu sei que não convém entrar em detalhe aqui, deixaram há muito tempo de serem centros de educação para serem centros de doutrinação. Correto. E doutrinação da pior qualidade. Mas no colégio da polícia, não. Eu tinha que chegar antes das 7 horas da manhã. Caso chegasse às 7h01, nós não entrávamos. Havia um militar lá, um sargento, e ele fechava a grade. E se entrássemos,
seríamos punidos. Só assim, resumindo, a gente entrava, começava o ano com um grau de comportamento 10. Cada punição que a gente recebia, se fosse por um atraso, fosse porque desrespeitou um professor, fosse porque estava com, por incrível que pareça, o cabelo grande, não é? Ou fosse porque estava com a farda suja, nós íamos baixando aquele grau de comportamento, que era 10. Havia punição que baixava 0,8 graus, havia punição que baixava 1,2 graus, 1,6 graus. Se chegasse em 4, a gente era automaticamente expulso do colégio. Então, era uma disciplina maravilhosa. Na época eu não entendia, mas hoje eu sei que foi maravilhosa. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui buscar concurso para fazer. E eu abriu a época o concurso para oficial e eu voluntariamente não quis fazer. Eu espontaneamente não quis fazer. Por quê? Porque se eu fizesse para oficial, eu teria que passar 3 anos em regime praticamente de internato na Academia de Paudalho. Então, seriam 3 anos distante da igreja. Seriam 3 anos sem poder exercer absolutamente nada do meu chamado. E eu abri mão. Eu disse, não, eu não quero isso para a minha vida. Vai ser uma carreira maravilhosa. Amigos meus fizeram hoje, já são tenente-coronel da polícia. Estão perto aí de serem coronéis fechados, ganhando bem, né, estabilizados, socialmente falando. Mas eu abri mão. Posteriormente, abriu para soldado. E eu procurei saber como era o curso. Não eram 3 anos, eram 6 meses, dos quais apenas 4 eram lá no centro de formação, na academia, lá no Curado. E todas as noites eu estava livre. Eu disse, pronto, esse dá para eu fazer. E fiz. Por influência do meu pai, fiz. Passamos, graças a Deus. E aí passamos 7 anos na polícia. Perto de eu sair da polícia, eu passei no concurso interno para sargento, o chamado CFS, curso de formação de sargento. E estava esperando ser chamado. Mas foi justamente enquanto eu estava esperando ser chamado para fazer o curso de sargento que eu fui chamado para dar tempo integral na obra. Eu lembro que uma vez você comentou como foi essa chamada. O pastor Júnior ligou para o senhor, não foi? Exatamente. E eu falei isso na Encruzilhada. Nos 96 anos lá do tempo da Encruzilhada, Deus já vinha falando comigo. Porque, assim, não é uma decisão fácil de se tomar. Não é uma decisão fácil de se tomar de você sair de um emprego público para viver por fé, dando tempo integral à igreja do Senhor. Tem que ter certeza, né? Tem que ter muita certeza, muita convicção. E por várias vezes Deus falou comigo. E quando o chamado em si foi se aproximando, Deus intensificou as revelações e foi falando com cada vez mais frequência para que eu não tivesse dúvida alguma, porque ele sabia, ele me conhece. Quando chegasse o dia, se eu tivesse certeza, não é... Se eu tivesse dúvida, eu não aceitaria. Não apenas por comprometer uma estabilidade social, financeira, mas pelo medo que eu tinha de aceitar um chamado que não era meu e me tornar uma peça desencaixada da engrenagem que ia dar errado, não é? Então, Deus foi intensificando e falando cada vez mais e revelando cada vez mais, e aí, em 2012, aconteceu o chamado definitivo. Foi justamente quando aconteceu esse episódio, né, que o pastor Antônio nos ligou, em nome do nosso pastor, nos chamando, isso foi numa quarta-feira, e ele disse que eu começaria naquele mesmo dia à noite, não é? Na congregação em Benfica. E foi justamente quando eu pedi, a gente chama na linguagem militar, pedi baixa. Né, da polícia. E os 7 anos que eu passei foram bons, tivemos bons amigos, não é? Há um companheirismo na Polícia Militar que eu acho que há em pouquíssimos outros ambientes profissionais. Porque ali nós estamos expondo a nossa vida. Claro. E ali nós estamos literalmente para arriscar a nossa vida em prol da sociedade, mas ao mesmo tempo em prol um do outro. Nós nos protegemos. Sim. Não é? Então, eu acho que devido a esse extremismo, não é? de você estar ali a um passo de poder ou ser processado, ou ser preso, ou ser morto, e isso depender muito do companheirismo que entra aqui, que fortalece tanto os laços fraternos. Então, foi muito bom, eu gostava da missão, mas quando chegou o chamado, eu não tive dúvida alguma. Virei as costas e fui embora. E já faz 12 anos. 12 anos. Foi em 2012, estamos em 2024. Faz 12 anos que eu vivo integralmente para a obra do Senhor. Amém. 12 anos. Amém.
Vamos falar um pouquinho sobre o livro, pastor? Vamos, dá tempo? Dá tempo, dá tempo. O que inspirou o senhor a escrever? Preservando a unidade da igreja. A unidade da igreja. Veja só, irmão Manuel, esse livro aqui foi o segundo que eu escrevi. Sim. Né? Teve o primeiro, que foi sobre a doutrina da Trindade, que foi, na realidade, a monografia na STADEB. Então, quando fomos terminando o curso de teologia lá na STADEB, a nossa monografia, ou TCC, hoje é uma linguagem mais nova, foi justamente sobre a doutrina da Trindade, um desenvolvimento bíblico histórico, porque a gente mostrou tanto a fundamentação bíblica da Trindade Antigo e Novo Testamento, como um desenvolvimento histórico até Agostinho de Hipona. Depois, alguns anos mais tarde, foi justamente quando surgiu esse aqui, Preservando a Unidade da Igreja. O que foi que aconteceu? À época, e me permita ser bem claro aqui, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, mas à época, um determinado obreiro, isso faz, eu acho que 8 anos, mais ou menos, um pouco mais de 8 anos, ele resolveu se rebelar contra a nossa igreja, primeiro contra Deus, porque toda rebelião é, em última análise, contra o próprio Deus. Sim. Depois, contra a autoridade espiritual que Deus delegou sobre a igreja, o nosso pastor, e a convenção dos pastores, e também contra a igreja. Ele resolveu se rebelar. E aí ele se rebelou e colocou uma igreja para ele. E à época ele disse assim: vou promover uma grande expansão no estado de Pernambuco. Essa igreja que eu estou fundando agora, ela vai se expandir assustadoramente e vai haver um crescimento exponencial que, inédito, jamais visto, vai ser algo absolutamente especial que vai acontecer. Bom, tá bom. Então, esse obreiro, ele terminou por alugar um salão na área onde eu coopero com o nosso pastor, área 42, dentro dos limites geográficos dessa área. E à época eu era ainda mais novo do que eu sou, né? Ainda sou novo, mas nem tanto, né? O senhor já cooperava com o pastor lá na área quando, quando esse fato aconteceu? Exatamente. Então, o que acontece? Ele colocou esse salão lá na área onde nós cooperamos. E quando ele colocou esse salão, ele começou... Isso foi um dos lugares onde ele alugou um salão. Colocou uma placa lá de uma igreja e começou a assediar os irmãos da área 42. Meu Deus. Convidando esses irmãos para ir para esse salão dele, dizendo que eles iriam experimentar um novo mover do Espírito Santo. Iam experimentar algo absolutamente fantástico, inefável, sublime, enfim. E, em muitos momentos, ele também ofereceu tanto funções ministeriais para que essas pessoas fossem para lá, como também vantagens financeiras. Ou seja, ofereceu dinheiro para que as pessoas fizessem parte. Mas não é assim. Não é assim. À época, infelizmente, algumas ovelhas, porque as ovelhas são inocentes, são simples, e alguns irmãos chegaram a se balançar para ir. Apenas 3 foram. E quando eu me vi naquela situação, eu disse: meu Deus, vai haver uma divisão aqui nessa área. E eu tenho que fazer alguma coisa para reforçar as cercas da área 42, para que não haja uma evasão de ovelhas. O senhor muito novo ainda. Muito novo. A experiência de começar de 30 a 31 anos de idade. Começando a coordenar uma área há pouco tempo. Exatamente. E aí eu disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer para manter a unidade da tua igreja aqui na área 42, para que eu possa dizer ao nosso pastor, né, pastor, fique tranquilo, que suas ovelhas estão a salvo, estão no aprisco, elas não estão saindo, não estão se evadindo, não estão fugindo do aprisco, não estão sendo roubadas do aprisco. E aí, orando a Deus, jejuando, lendo a palavra, ministrando a palavra, pensando em como fazer, em estratégias de como conter uma possível sangria da área, evasão das ovelhas da área, uma divisão de grandes proporções na área, foi justamente quando eu me deparei com a carta de Judas, a Epístola Universal de Judas na Bíblia, né? Que é um livro de um capítulo só. Pequeno. 25 versículos apenas, antes do Apocalipse, passa despercebido, né, por muitos. Não é Judas Iscariotes, é Judas, o irmão de Jesus. Né? Embora ele se apresente como irmão de Tiago, Tiago mesmo que escreveu a epístola, e servo do Senhor Jesus. E servo ali é escravo. Então ele preferiu se considerar escravo de Jesus do que irmão de Jesus, para não se prevalecer, né, de uma possível grau de parentesco com a encarnação do Verbo, o Deus encarnado. Já imaginou? E aí eu escrevi um esboço
um esboço de aproximadamente 3 páginas sobre a Epístola de Judas. E ministrei esse estudo em cada uma das congregações da área. E é interessante que antes de eu ministrar esse estudo havia uma confusão, havia uma inquietação, havia um alvoroço, havia uma agitação na área. Burbúrio, né? Feita a gente. Isso, exatamente. Muita gente chegava para mim, olha, irmão Valber, vai sair muita gente, vai sair muita gente, vai sair muita gente. E eu ficava ouvindo aqueles comentários, recebendo mensagens, ligações, dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Esse salão desse invasor, não é? Que dividiu, ele tentou apenas, né? Dividir a igreja, vai se encher e ele vai ter que alugar outros lugares. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então foi justamente quando surgiu Judas. E aí eu escrevi um esboço de aproximadamente 3 páginas e ministrei sobre a carta de Judas em cada uma das congregações. Quando eu terminei de ministrar esse estudo em cada uma das congregações da área, a agitação havia passado. Era como se um mar tempestuoso se tivesse feito bonança. Uma absoluta bonança, calma, serenidade. Não havia mais nada. E foi aí que eu descobri o poder do efeito da palavra de Deus na preservação da unidade da igreja. Ainda mais especificamente da Epístola de Judas, porque o título do livro é Preservando a Unidade da Igreja, um breve comentário da Epístola de Judas. Então, irmão Emanuel, quando nós ministramos a palavra sobre a Epístola de Judas, estancou absolutamente a sangria, todo e qualquer rumor, né, de possíveis evasões de crentes, de obreiros, para essa outra igreja, cessaram, absolutamente cessaram. Para o senhor ter uma ideia, nem mesmo os familiares daqueles que foram para essa igreja acompanharam eles, depois da ministração da palavra. Veja, o poder não está em mim, o mérito não está em mim, está na palavra de Deus. Nem mesmo os familiares foram, acompanharam eles. E não é para Deus confirmar mesmo de que ele estava realmente preservando a unidade da igreja por meio da sua palavra, por meio dessa epístola, né, de Judas, o salão desse obreiro que havia se rebelado, que ele alugou, foi devolvido ao proprietário, e a nossa igreja, o nosso pastor, hoje é um tempo nosso. Hoje é um templo nosso. Amém. Hoje é uma congregação nossa e posso dizer que é uma congregação das mais prósperas lá na área 42. Amém. Que foi justamente o salão alugado por esse que visava, não é, dividir a igreja. Mas ele não prosperou. Infelizmente, ele terminou essa empreitada dele miseravelmente. Não é porque não tem como prosperar. Porque a divisão, ela me permita, talvez o primeiro pecado, porque ele começou com o próprio inimigo das nossas almas, se rebelando contra o próprio Deus. E nada que surge de uma rebeldia, de uma infidelidade nesse ponto, porque, querendo ou não, ele foi infiel ao pastor, à igreja, à convenção. Isso. Ela não prospera. É impossível prosperar. Porque, veja, é como o senhor disse, e no livro a gente faz isso. O que é que a gente faz no livro? São 25 versículos. Então, eu faço um breve comentário de cada um desses versículos. O livro em si não tem 25 capítulos, tem 16 capítulos, porque a gente pegou alguns versículos, né, e juntamos, condensamos em um só capítulo do livro. Então, a gente faz um breve comentário de cada um desses versículos da Epístola de Judas. Então, o que acontece? No livro, a gente fala justamente sobre isso. A divisão é o mal maior que pode se abater sobre a igreja local, porque o mentor da divisão é o próprio diabo, porque ele foi o primeiro divisor. Ele foi o primeiro a empreender uma tentativa de divisão no lugar, no céu, não é? Nas regiões celestiais. Nada mais, nada menos do que no próprio céu. Imagine isso. Ele tentou ser igual a Deus, né? Exatamente. Só que lá em Ezequiel 28, e tudo isso a gente detalha no livro, ele, para convencer os anjos a se rebelarem contra Deus, diz a Bíblia que ele multiplicou o comércio nos céus. E eu já ouvi o nosso pastor comentando esse versículo, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: ele começou a fazer propostas e a oferecer vantagens para aqueles anjos, para que eles pudessem vir após ele e assim se rebelarem contra Deus. E, lamentavelmente, pelo que a gente estuda da palavra de Deus no contexto amplo, a terça parte dos anjos foi após ele. A gente não sabe dizer o que é isso. Quantos milhões ou bilhões de anjos isso representa. Então, ele terminou promovendo a primeira divisão da história do universo, que foi nada mais, nada menos do que nas próprias regiões celestiais.
De forma que, de lá para cá, toda e qualquer divisão tem como mentor o pioneiro da divisão, que é o próprio diabo. É verdade. De forma, irmão Emanuel, que a gente pode dizer sem nenhum receio. Não precisamos ser agressivos, não precisamos ser ásperos, mas a gente pode dizer com tranquilidade, como estamos dizendo aqui, que toda e qualquer divisão não apenas não procede de Deus, mas procede do próprio inimigo das nossas almas, procede do próprio diabo. Sim. Uma vez que foi ele o primeiro a empreender esse tipo de atividade, né, de divisão, promover um levante, promover uma rebelião. Não é? Então, de lá para cá, quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, ocasiões em que houve divisão ou tentativas de divisão, como, por exemplo, Datã, Coré e Abirão, nos tempos da gestão de Moisés. Então, eles tentaram dividir o rebanho de Israel. Conseguiram, inclusive, arrebanhar para eles 250 líderes, 250 levitas, que concordaram em se rebelar contra a autoridade delegada por Deus, que foi Moisés. Todos nós sabemos o resultado disso. Não é? A terra se abriu e literalmente engoliu Datã, Coré, Abirão e as suas famílias. E os 250 levitas que estavam após ele morreram também. Então, divisão é um mal mentorado pelo próprio maligno, que termina em nada mais, nada menos do que na própria morte, uma vez que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, por isso que eu considero esse livro, irmão Manuel, um livro extremamente importante e de um conteúdo extremamente útil e aplicável para a vida da igreja. Sim, concordo com o senhor. Porque, como o senhor dizia no início, contando a trajetória do senhor, a trajetória do seu ministério, o senhor disse que passou pelos seus líderes. Isso, exatamente. O senhor não chegou a, como o senhor sempre diz, pela misericórdia de Deus, a estar onde o senhor está hoje, como cooperando na igreja do senhor como pastor, um pastor auxiliar do nosso pastor. Sim. Mas não passou pelo Valber, me permita usar esse termo. Claro, claro. Passou pelo líder. Eu lembro que eu estive numa igreja com o senhor e o senhor dizia, um certo ministro chegou e o senhor dizia, o irmão fulano foi quem me apresentou ao diaconato, estava lá comigo lá no início, lá em acampamento. Exatamente. Sempre passou por alguém. Então, a gente não chegou sozinho. Aí tem pessoas que quando chegam a determinadas posições, às vezes por causa de uma cara feia, por causa de uma coisinha tão simples, Isso. quer virar as costas da igreja e quer já fazer. E muitas vezes acontece nem de ser pastores, como o caso desse cidadão que o senhor citava, dessa pessoa que o senhor citava, às vezes irmãos mesmo, claro. De mais, talvez, menor na hierarquia, menor responsabilidade da nossa igreja, querem sair e fazerem daí divisões. Mas a carta de Judas ela vai nos mostrar de que a divisão, ele combate muito os falsos profetas. Isso. Quando ele vem falar de que surgirão, né? Ou falsos profetas que tentarão arrebatar mesmo as ovelhas e tirar do aprisco, como o senhor dizia. Exatamente. Olha, o conteúdo da carta de Judas, irmão Emanuel, é extremamente contundente. Veja, e olha que ele só escreveu um capítulo. Talvez se tivesse escrevido 2 não tinha dado certo. Eu acho que nem ele mesmo suportaria, não é? Eu brinco, às vezes, dizendo que, e nesse contexto, né, que nós atravessamos ultimamente, dessa pandemia, enfim, eu digo, olha, Judas é dose única. E é dose única mais do que suficiente para debelar toda e qualquer ameaça de divisão à igreja. Ele começa a sua epístola mandando algumas saudações, né, para os irmãos, enfim. Depois ele diz algo interessante no versículo 3, que é o seguinte, ele diz, olha, eu tinha como intenção inicial escrever sobre a fé, que uma vez foi dada aos santos. Ele estava falando sobre o Evangelho, né? E também da comum salvação. Então, a carta de Judas ia ser um tratado sobre doutrina da salvação, ou seja, sobre soteriologia. Mas aí o que foi que aconteceu? Ele disse, mas eu tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele ia escrever sobre a salvação, mas o Espírito Santo guiou ele para que ele escrevesse, exortasse, exortar e encorajar os irmãos a batalharem pela fé, pela doutrina, pela palavra de Deus, pelo evangelho que ele tinha recebido dos apóstolos. E aí, por que ele é direcionado pelo Espírito Santo? Porque o evangelho, a fé cristã estava sob ataque. Sob ataque de quem? Dos falsos obreiros, dos falsos mestres, que estavam promovendo o quê com esses ataques? Divisão.
Aqui não é a igreja perseguida, Não. para ficar claro. Aqui não era nesses falsos ensinadores que ele combate. Aqui não é a igreja perseguida lá com Saulo, que foi perseguido, que depois Isso. Paulo, não. Aqui é uma igreja constituída que pessoas que se diziam estar nela queriam dividir e trazer novas doutrinas, novos ensinamentos. Exatamente. Porque, na realidade, ele está escrevendo aos chamados. Isso. E aí, no que ele escreve aos chamados, ele está escrevendo para todos os crentes do primeiro século, de todas as igrejas locais. E ele deixa claro que esses falsos mestres, que a princípio, pelo contexto da carta, né, e o contexto histórico também, eram os falsos mestres gnósticos, e aí a gente não vai entrar, mas eram mestres de fora para dentro, que estavam investindo contra a unidade da igreja, fazendo como? Comprometendo a doutrina que eles haviam recebido dos apóstolos. Ora, se eles deixassem de crer naquela doutrina que eles receberam dos apóstolos para crer nos falsos ensinamentos dos falsos mestres, consequentemente, automaticamente havia uma divisão. Porque uns começariam a crer nos falsos ensinamentos e outros nos verdadeiros ensinamentos. E esses dois grupos que estariam se formando, eles não iam se unir. Ia começar a haver uma confusão dentro daquelas igrejas. E era o que estava acontecendo. Não é? Então, Judas escreve contra os falsos ensinamentos e contra, principalmente, é uma questão até pessoal, contra os falsos mestres. Porque com os seus falsos ensinamentos eles estavam promovendo uma divisão na igreja. Por isso que no versículo 19 da carta, Judas diz: estes são os que causam divisão. São sensuais, que não têm o Espírito Santo. Então, eles estavam causando essa divisão. E para Judas conscientizar a igreja de que não deveriam seguir após os falsos ensinamentos deles, mas deveriam todos, de forma unânime, de forma coesa, adotarem somente os ensinamentos dos apóstolos como regra de fé e de prática para a sua vida, Judas vai ser muito forte com esses falsos mestres. Era como se ele estivesse dizendo: olha, não dei ouvidos a eles, porque eles não têm caráter, eles não têm credibilidade, eles estão sendo usados pelo maligno, eles estão adotando ensinamentos absolutamente contrários ao que Cristo ensinou. Não apenas ao que os apóstolos ensinaram, ao que Cristo ensinou. Por isso, eles não são dignos de crédito. Então, esse grupo que estava seguindo após os falsos mestres volta imediatamente à verdadeira igreja, ao remanescente, e creiam unanimemente na doutrina dos apóstolos e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por quê? Aí ele começa. Ele começa dizendo: olha, eles são semelhantes àquela geração de israelitas que saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Veja, isso é muito sério. Não é? E tem um capítulo no livro que a gente dedica somente a isso. Não é? Deixa eu ver aqui. É o capítulo número 4. Não, o capítulo número 5, que diz assim: não entrarão em Canaã, mas perecerão no caminho. Que é correspondente ao versículo 4. Versículo 4, né? Isso. Então, veja. Eu acho que é o versículo 5. Veja aí, por favor. Mas lembrai-vos com quem já uma vez... Exatamente, perfeitamente. Versículo 5. O que é que a gente diz aí, irmão Emanuel? É que eles saíram do Egito, mas não entrarão em Canaã. Aquela geração que saiu do Egito, ela saiu com a promessa de entrar em Canaã, na terra prometida. Mas no meio do caminho, eles se corromperam. É tanto que não entra ninguém, né? De 20 anos para cima não entrou ninguém, a não ser Josué e Caleb. Então, Judas compara os falsos mestres que causam divisão à geração que saiu do Egito, mas que não entrou na terra de Canaã. Ou seja, eles até podem ter saído do Egito, esses falsos mestres. Pode até que um dia eles tenham sido salvos. Pode até ser que um dia eles tenham sido batizados com o Espírito Santo. Pode até ser que um dia eles tenham sido verdadeiramente chamados por Deus e reconhecidos pela liderança e pela igreja do Senhor. Mas algo aconteceu no meio do caminho, eles se corromperam. E aí a gente mostra. Eles não permaneceram naquilo em que foram chamados. Exatamente. Então, a gente mostra aqui nesse capítulo que os pecados que os falsos mestres cometem são os mesmos que essa geração que saiu do Egito e não entrou em Canaã cometem. São 5 pecados que estão listados lá em 1 Coríntios 10. Então, a gente mostra que eles se desencaminharam no meio do caminho, se ensoberbeceram, deixaram de obedecer, o inimigo entrou nos seus corações e eles terminaram por se rebelar contra Deus, contra o pastor da igreja e contra a própria igreja do Senhor. E por isso, veja que coisa forte, né?
eles perderam o rumo da terra prometida. Eles perderam o rumo do céu. Logo, eles perderam a salvação. De maneira que todo e qualquer falso mestre, falso obreiro que promove divisão numa igreja, se não se arrepender desse pecado gravíssimo e não encontrar em Deus esse lugar de arrependimento, eles perderam a salvação. Eles perderam o rumo do céu. Eles são como a geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. Eles podem um dia ter saído do mundo, mas não vão entrar no céu, caso não se arrependam. Então, para a gente ver, isso é só uma amostra do quanto Judas foi extremamente contundente no combate. E duro, né? Posso usar esse termo. Duríssimo. E veja, foram ataques direcionados aos falsos mestres, porque em alguns momentos os apóstolos atacam os falsos ensinamentos. Isso. Só que aqui ele não está atacando só o falso ensinamento, ele está atacando o falso mestre. Ele está dizendo, olha, eles são pessoas tais que perderam a salvação. Não faz sentido vocês irem após eles. Porque se vocês forem após eles, cedendo a essa divisão, a essa sedução, a esses convites que eles fazem de vocês saírem do lugar de vocês da igreja, de vocês para irem para essas igrejas, a semelhança deles, vocês estarão também perdendo o rumo da Canaã celeste. Vocês estarão perdendo a salvação de vocês. Então, isso é só o começo das considerações de Judas contra os falsos mestres, porque a coisa vai ficando cada vez mais grave, não é? As considerações vão ficando cada vez mais contundentes contra esses falsos mestres. Então, nós procuramos escrever algo que fosse relevante para a igreja, que fosse útil para a igreja, que fosse aplicável à vida da igreja. E não apenas um tema, assim, quem sabe teológico, né, que às vezes é um pouco truncado, um pouco técnico, um pouco especulativo, um pouco hermético, como a gente chama, que talvez trouxesse alguma alimentação para o nosso intelecto, mas nenhuma para a nossa alma e nenhuma para o nosso dia a dia enquanto igreja. Mas a linguagem do livro ele é bem simples, me permite usar esse termo. Bem compreensível. Por mais que a carta ela seja bem complexa, sim, a epístola ela seja bem contundente, mas a linguagem que o senhor utiliza no livro é de fácil entendimento. Exato. Até não precisa ser um teólogo para ler e entender. Com certeza, mas essa é a intenção. É de que as pessoas mais simples, até as pessoas mais instruídas, possam todas elas compreenderem e terem algum nível de edificação para as suas vidas. Sim. Então, Judas foi extremamente contundente. Veja, isso é o capítulo 5 do livro, que corresponde ao versículo 5. Claro que a gente não vai ter tempo, né, de comentar todos os demais capítulos do livro, mas só para o senhor ter uma ideia, irmão Emanuel, e quem está em casa também nos assistindo, eu não sei quantos minutos nos restam. Já chegou uma hora já? Pode ficar à vontade. Mas eu sei que já está no meu tempo. No capítulo 6 do livro, que corresponde ao versículo número 6 da epístola de Judas, eu chamo o capítulo no livro de uma comparação aterradora. Por quê? Porque Judas vai comparar os falsos mestres que causam divisão a ninguém mais, ninguém menos do que aos anjos que abandonaram o seu principado. Ora, é só a gente parar para pensar. Só existem duas classes de anjos. Estou falando assim, duas realidades em relação aos anjos. Os anjos bons e os anjos maus. Caídos. Claro que entre os anjos bons há uma hierarquização, não é? A gente tem os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos propriamente ditos, enfim. E entre os anjos maus, à luz da Bíblia, também há uma hierarquização, né? Principados, potestades, hostes, não é? O próprio Jesus deixou claro que há uma hierarquização entre o reino angelical, porque o inimigo em tudo tenta imitar e copiar Deus. Mas veja, à luz desse versículo, irmão Emanuel, quando Judas compara os falsos mestres que causam divisão aos anjos que abandonaram o seu principado, não nos resta outra alternativa, se não dizer que Judas está comparando os falsos mestres que causam divisão a espíritos malignos, aos anjos caídos. E aí a pergunta é, o que fazem os anjos caídos? Eles só fazem o mal, principalmente contra a igreja do Senhor. E um dos maiores males que esses anjos caídos tentam fazer contra a igreja é comprometer a sua unidade. Porque uma vez comprometida a unidade da igreja, a igreja simplesmente ruirá. A igreja simplesmente fechará as suas portas. Estou falando de igreja do ponto de vista local, porque a igreja, do ponto de vista corpo místico, espiritual, universal de Cristo, essa é indestrutível, essa é inabalável. Não é? Então, a semelhança desses anjos caídos que trabalham para comprometer a unidade da igreja, esses falsos mestres também o fazem. Sim.
não é? E aí a Bíblia também deixa claro uma outra coisa. Imagine, eles trabalhando para comprometer a unidade da igreja, destruíam a igreja local, a semelhança dos anjos caídos e do mentor deles, né, o inimigo das nossas almas. A pergunta é, qual é o destino dos anjos caídos? Dos anjos maus, dos espíritos malignos? Qual é o destino deles? Jesus já deixou claro. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. De forma que a condição, tanto do diabo como dos seus anjos, que aderiram à sua rebelião, é irreversível. Não há salvação para os anjos caídos. Diferente do que se apregou nessa heresia chamada universalismo, que diz que, no final das contas, todos serão salvos, inclusive o inimigo, pelos méritos do sacrifício de Cristo e pela misericórdia de Deus. Isso é um absurdo à luz da Bíblia. Agora imagine, irmão Emanuel, se a sentença para esses anjos caídos é o lago de fogo e a perdição eterna, e os falsos mestres são comparados a esses anjos caídos, o que é que a gente pode inferir? É que a sentença para esses falsos mestres também é o lago de fogo. Alcança também, né? E agora imagine, não apenas a sentença para eles, mas para todos quantos aderirem à sua rebelião. Ou seja, para todos quantos concordarem com o comprometimento da unidade da igreja. Por isso que o conteúdo da carta de Judas é não apenas importante, ele é vital. Ou seja, ele é questão de vida ou morte. Ou a gente se conscientiza e jamais vai aderir a todo e qualquer tipo de rebelião contra a igreja do Senhor, jamais, ou a gente rejeita terminantemente toda e qualquer investida contra isso, ou esse crente desavisado vai aderir, e aderindo a essa rebelião, ele vai estar comprometendo a coisa mais importante que ele tem na vida, que é a salvação da sua alma. Sim. E por aí vai. E aí a gente vai escrevendo, né, os demais capítulos, que são comentários correspondentes aos demais versículos da Epístola de Judas. Não é? E veja, nós só comentamos aqui 2 capítulos. 2 capítulos. Ele é extenso, é fininho, mas é um conteúdo... Mas o conteúdo é importante. É importantíssimo. E Judas vai ficar ainda mais austero e mais duro com ele, imagine. Esses 2 capítulos a gente já sentiu, né, o peso. Em 2 versículos. Em 2 versículos, imagine o comentário dos demais versículos, né, irmão? Então foi por isso que a gente escreveu esse livro, para ajudar o nosso pastor, de alguma forma, a preservar a unidade da nossa igreja, que é uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja histórica, uma igreja com a qual Deus tem uma aliança firme. É isso que as pessoas não entendem. Quem muitas vezes quer se rebelar não sabe da aliança que Deus tem com essa igreja. Não sabe das lágrimas que foram derramadas em prol dessa igreja. Não sabem das palavras proféticas que Deus mesmo empenhou a respeito dessa igreja. Não sabem dos santos homens de Deus que passaram e que foram guardiões da unidade dessa igreja, das santas mulheres do Círculo da Oração que consagraram, que fizeram vigílias, sucessivas em prol da unidade dessa igreja, da bênção de Deus sobre essa igreja. Então, ignorando tudo isso, contra o desígnio do próprio Deus, tentam se rebelar. Não conseguiram. Como era vaidade, muitas vezes. Ambição. Não é? Não conseguiram e jamais conseguirão. Amém. Porque a aliança de Deus com essa igreja está mais do que firme, não se quebrará. Amém. Não se quebrará. E qual o conselho que o senhor daria para, talvez, líderes e até irmãos que estão vivenciando o desafio de manter a unidade da igreja? Né? Olha, antes de mais nada, ser um bom crente. Olha, se a gente for um bom crente, um crente em Cristo Jesus, jamais a gente vai aderir a todo e qualquer tipo de investida que venha comprometer a unidade da igreja, porque aquele que é crente verdadeiro em Cristo Jesus, além de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele ama a igreja. E ele amando a igreja, jamais ele vai aderir a nenhuma investida que venha comprometer a honra da sua igreja, a pureza da sua igreja, a unidade da sua igreja, não é? A honradez da sua igreja. Jamais ele vai expor a nudez da sua igreja, ele vai envergonhar a sua igreja, ele vai vituperar a sua igreja. Então, primeiro de tudo, ser um bom crente. Eu ouvi o pastor Dário Tavares, de saudosa memória, né? Foi uma das colunas também dessa igreja, né? Um homem muito respeitado, uma referência. Ele dizendo, e perguntaram a ele, pastor, o que é que dá um bom obreiro? Quais são os pré-requisitos para que um homem seja um bom obreiro? Ele disse, um bom crente.
Os melhores obreiros foram tirados do meio dos melhores crentes. Ser um bom crente, não é? Mas além disso, irmão Emanuel, ler a palavra de Deus, meditar nas escrituras sagradas em 2 horários, né? Conforme o Salmo 1, de dia E de noite. e de noite. Viver uma vida de oração. Então veja, se um crente vive uma vida de oração, está com a mente e o coração encharcados pela palavra de Deus, ele não vai aderir a nenhum tipo de investida, nenhum tipo de divisão contra a Ele igreja. nem vai ser enganado para ir para caminhar E junto muito com menos ele. enganar. E muito menos ser instrumento para enganar os Muito outros. menos. Não é? E além disso, atentar para os ensinamentos do pastor da igreja. Concordo. Atentar para o que o anjo da igreja está ensinando. Ele e os pastores que estão ao seu redor. Então, quando nós atentamos para o que o pastor da igreja está nos ensinando, o corpo de pastores da igreja está nos ensinando, então eu vou ser, como o senhor disse, jamais eu vou ser, eu vou aderir a algum tipo de rebelião e jamais vou ser instrumento para promover uma rebelião. E, além disso, serei um instrumento para apagar o fogo de qualquer rebelião que venha surgir ao meu redor. Né? Então, sendo um bom crente e atentando para o que ensinam os nossos pastores, pode ter certeza que a unidade da igreja vai ser preservada e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém. Amém. Pastor, eu quero agradecer a presença do Senhor, de ter aceitado o convite, Amém, irmão. de estar aqui conosco, compartilhando as experiências do Senhor, do seu chamado. Não, tem muitas. Do seu chamado. É bom a gente ver de obreiros novos, me permito usar essa expressão, mas que Deus, assim, tem chamado, tem preparado e tem preservado. Isso. Desde lá novo, como o senhor contava, para que o senhor seja aqui na frente, quando chegou, um instrumento de Deus para edificar as vidas na igreja e ser um instrumento para o pastor utilizar-se do Senhor e bombardear a terra em nome de Jesus. Amém? É um prazer, pastor, para a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe e abra espaço para o senhor fazer suas considerações, os agradecimentos, mandar um abraço. Fica à vontade, pastor. Amém. O espaço é do senhor. Eu aqui agradeço, irmão Emanuel, por ter estado aqui nesse podcast, né? Podcast do Stanislau. Deus continue abençoando o senhor, Amém, pastor. sua trajetória, seus projetos, né? Para que tudo venha a prosperar para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus, porque sem Ele nada. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não é? Então, sem Ele, absolutamente nada. Também agradecer ao meu pastor presidente pela confiança em nós depositada de estarmos hoje, como o senhor disse, relativamente com pouca idade, né? Eu já não me sinto tão jovenzinho assim, viu, Manuel? Mas... O cansaço da obrigação, o peso da responsabilidade, né, pastor? Mas confiar em nós juntamente com os demais pastores, os mais antigos principalmente. Quero agradecer também, é claro, a minha família, a minha esposa Eunice, a minha filha Laila. Deus em Cristo continue abençoando vocês duas. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida, vocês me complementam. E sem vocês, eu não conseguiria estar onde estou e nem chegar onde eu vou chegar. Né? Então, eu agradeço também a minha família. Deixei por último, não por ser menos importante, mas para dar destaque. Né? E agradeço a todos os irmãos, amigos, aos irmãos lá da área 42 também, né, que são uma bênção de Deus. Todos eles, desde os obreiros que cooperam com o nosso pastor, vice-coordenador, o presbítero Marcos André Coelho, os presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores, as lideranças, os liderados, são uma bênção e são ovelhas que estão dentro do aprisco. Amém. Ouvindo a voz do nosso pastor presidente. Sendo alimentadas e conferindo na Bíblia. Claro. Como os bereanos. Bereanos, exatamente. Amém. Pastor, muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora, nos assistindo, acompanhando essa explanação acerca da Epístola de Judas, que eu creio que vai ser de edificação não só para mim, mas para você também. Compartilhe esse vídeo. Se você que chegou no andar da carruagem, me permite usar essa expressão, e ainda não é inscrito no canal, vai lá, te inscreve no canal do YouTube, no podcast do Stanislau, escreve, ativa o sininho e também compartilha o vídeo para que outras vidas sejam edificadas. Que Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima quarta-feira, às 21 horas, estaremos aqui. Até mais, que Deus te abençoe.